Livro do profeta Isaías, capítulo de número 39. Nós vamos terminar agora, se Deus permitir, Laila e Edmila. A última, Daniel, o último capítulo da primeira parte do livro. Isaías é dividido em duas partes, duas seções. A primeira fala do pré-exílio. Deus está avisando a Jerusalém que se Jerusalém não confiar nele, continuar não confiando nele, o povo irá receber o castigo de Deus através de um exílio. O que acontece? O povo acaba por não confiar em Deus mesmo. E aí Deus traz os babilônicos que vão exilar parte de Judá, parte de Jerusalém na Babilônia. E aí do capítulo 44 a 66 é o profeta falando aos exilados. Lembrando a eles que eles chegaram a essa condição por conta dos seus pecados, de se esquecerem de Deus e não confiarem nele, mas que Deus, em sua misericórdia, iria enviar um libertador, um redentor, um Messias servo, para salvá-los mesmo lá no cativeiro. Então, essas são as duas grandes seções, pré-exílico e pós-exílio. Né? Pré-exílio e pós-exílio. De 1 a 39, pré-exílio babilônico. E de 40 a 66, pós-exílio babilônico. Então, nós chegamos hoje no final da primeira parte. O povo ainda não foi invadido pela Babilônia, mas seria. E você vai ver que no capítulo 39 prepara o contexto para isso. Bom, eu vou fazer a leitura e nós, então, vamos à introdução. Isaías capítulo 39. Olha o que diz o texto. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, a Babilônia. Perguntou ele, o profeta: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, Pai, agora que a tua palavra foi lida, abençoa-nos, ó Pai, no estudo da mesma, Deus. Que nós aprendamos que a fé não é um talismã, que nós nos valemos dela em momentos difíceis, mas um modo de vida. Nós devemos crer e nos comportar mediante esta fé sempre, quer na tribulação, quer na bonança. Que a máxima de nossa vida seja a fé verdadeira e sincera em Jesus Cristo, esta fé que confia e obedece. Assim nós oramos, pedindo teu auxílio no estudo e na compreensão do mesmo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Eu estou mantendo essa primeira parte da introdução desde que nós começamos o estudo desse prólogo para a segunda parte do livro, desde o capítulo 38, início do capítulo 38. Os capítulos 38 e 39 constituem um prólogo da segunda parte do livro do profeta Isaías, de 40 a 66. Essa introdução, esta introdução cobre 3 assuntos. A doença de Ezequias, nós já vimos. O registro pessoal que ele fez de seus pensamentos quando enfrentou a morte, quando foi curado, nós vimos
quinta-feira passada no Salmo. E por fim, como nós veremos hoje, o relato do embaixador enviado por Merodach-Baladã da Babilônia. É o que nós estamos vendo hoje no capítulo 39. Agora veja, isso aqui é assunto novo na introdução. O rei Ezequias recebeu uma promessa referente a ele mesmo e a sua cidade. Alguém lê aí, 38, 5, 6, só para a gente lembrar. Pai, disse a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, meu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, e dar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a essa cidade, e defenderei. Então ele recebe duas palavras, duas promessas. Uma com referência a ele mesmo. Eu te acrescentarei 15 anos, ele ia morrer imediatamente, e agora vai viver mais 15 anos. E uma promessa referente à cidade, ao seu reino, a Jerusalém. Essa cidade eu guardarei do rei da Síria. Lembram-se que a Assíria ainda não havia cercado Judá. Embora o nosso texto esteja depois do capítulo 37 e 38, que narra o cerco da Assíria, ele assim o está por uma questão de edição do profeta. Ele quer que assim esteja, porque esse capítulo 39, junto com o 38, são capítulos importantes para a passagem para a segunda parte do livro. Mas cronologicamente eles não estão no lugar certo. Cronologicamente, o capítulo 38 e 39 deveriam estar antes do capítulo 36 e 37. Está dando para entender isso direitinho? Está dando aí? Para entender? Ok. Vamos lá. O cumprimento da promessa pessoal deveria ter mantido firme na promessa nacional, certo? Ou seja, Deus curou ele da doença. Essa foi uma parte da promessa. Então pressupõe-se que a segunda parte da promessa se cumpria também, ou seja, Judá seria livre da Assíria. Só que não é isso que acontece. O Ezequias deveria acreditar nisso do mesmo jeito que ele acreditou que Deus curaria da doença e o curou. Só que ele não faz isso. Além disso, a cura que o Senhor operou em sua vida levou a assumir compromissos pessoais. É verdade, ele disse lá que adoraria o Senhor enquanto ele vivesse. Está lá no Salmo, que nós vimos quinta-feira passada. Além do mais, o grande sinal da sombra do sol, lembra? De retroceder e tudo mais, no relógio de Acás, foi um ato cósmico de Deus na demonstração de suas intenções soberanas. Foi a esse Ezequias que os enviados da Babilônia vieram. Então, esse Ezequias tem tudo para continuar firme no Senhor. Ele ia morrer e por um milagre de Deus lhe é acrescentado 15 dias. Deus, para provar que faria esse milagre, fez com que o sol voltasse atrás. A sombra que o sol projeta voltasse atrás, ou seja, mexendo no próprio sol. É um ato cósmico. Então Deus não poderia livrar da Síria? Claro que poderia, se ele fez tudo isso. Mas Ezequias não vai crer assim. Ele vai duvidar de Deus, mesmo com tudo para acreditar nele. Ok? Ezequias e sua fraqueza exposta, principalmente nesse capítulo 39 que nós lemos aí, demonstra que a segurança última do povo de Deus não pode ser colocada em um homem nascido em pecado. É preciso mais do que um homem nascido em pecado, como Ezequias. Embora fosse um rei piedoso, fosse um crente, um grande administrador, mas é necessário mais. Ele é apenas, apesar disso, apenas um pecador como eu e você. É preciso um redentor, servo, rei perfeito. Ezequias não foi um redentor perfeito, tanto que por conta da fraqueza dele, a Babilônia ficou conhecendo Jerusalém e colocou os olhos nela. Então, não está expondo o povo ao perigo, e não protegendo, e não redimindo. Ele não é um servo perfeito, porque não obedeceu a Deus, se esqueceu de Deus e começou a se inclinar o coração à Babilônia, E por fim, não pode ser um rei perfeito, porque não fez aquilo que deveria fazer no trono, segundo o mandato de Deus, que era confiar sempre no Senhor. Então, é preciso um redentor, servo, rei perfeito para salvar os pecadores da miséria e da morte. É interessante, eu só vou dar aqui brincando assim, um spoiler aí, adiantar assunto. Você começa a passar as páginas aí para a segunda sessão do livro, de 40 a 66, você vê aí, capítulo 41, olha só, vem em negrito aí o título que resume o trecho, olha aí. Deus suscita porque Ezequias não é. Está vendo como é importante o capítulo 39? Vai mostrar que, porque no capítulo 36, 37, nós vimos Ezequias fiel. Um homem de fé, um homem que orou, que confiou em Deus, e Deus livrou a Jerusalém do cerco assírio. Então o povo na cativeiro poderia estar olhando, a nossa única esperança era esse homem.
Mas quando eles leem o versículo 39, eles dizem, o capítulo 39, eles dizem, não, esse homem é um pecador como nós, olha aqui, ele esqueceu-se de Deus. E agora eles podem ler a sessão que fala deles no exílio, dizendo, o Senhor vai trazer um redentor perfeito para vocês. Aí a esperança deles renasce. Está dando para entender? Então isso está acontecendo aqui. Então o capítulo 39 mostra as falhas de Ezequias, apesar de ser um crente, e nos prepara para a segunda parte do livro, que vai apresentar um redentor, obviamente o Messias. Daí você vai ter Isaías 53, né, o servo sofredor, o servo que é fiel até a morte, o que Ezequias não foi. Na hora que melhorou, ele se esqueceu de Deus, mas o servo que virá, ele é fiel até a morte. Ele vai obedecer a Deus, ele vai honrar ao Senhor até a morte. E vai receber o prêmio disso, da obediência a Deus. Então, é importante esse contexto aqui para a gente entender, né, a vinda do Messias, a vinda de Cristo. Né? Mas vamos lá, então. O nosso tema de 38 e 39, que nós terminamos hoje, o tema maior é esse, o prólogo histórico, né, para a segunda parte do livro. A escolha fatal de Ezequias. Ou seja, qual que é a escolha fatal de Ezequias? É essa do capítulo 39. É decidir se inclinar à Babilônia, ao invés de confiar no Senhor. Bom, nós já vimos Ezequias que contempla a morte. Nós já vimos que Deus envia uma palavra por meio do profeta de cura. E nós vimos que ele faz um salmo agradecendo. Agora olha só, nós vamos ver a apostasia dele. Nessa apostasia, Deus enviou a palavra de juízo a Jerusalém. E Ezequias contempla a vida porque diz, olha, essas coisas vão acontecer com você, não, vão acontecer a Jerusalém nos reinados dos seus filhos. Então, que bom. Eu terei paz no meu. Então é interessante esse quadro aqui, né? Morte, vida. Palavra do Senhor, palavra do Senhor. O salmo de Ezequias, quando ele é fiel, e a apostasia dele, quando ele é infiel. Então, é um quadro que é perfeito aqui, né? Essa estrutura aqui asmática, né? Mas vamos lá. Nós vamos ver agora a apostasia de Ezequias. 1 e 2. Alguém lê para mim? Versículos 1 e 2, por favor. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se alegrou disso e mostrou aos mensageiros a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Legal. Vamos lá. Nesse tempo, o profeta, no primeiro versículo, ele não especifica qual ano. A ideia do hebraico aqui é que é um tempo de relevância, porque muita coisa está acontecendo. E estava mesmo. A Assíria estava começando a ameaçar Judá. Lembra que o texto é antes do cerco. Ezequias havia estado doente e é curado milagrosamente. Então, nesse tempo de grande relevância. Tá? A gente sabe que é antes de 701. Isso a gente sabe. Nesse tempo aqui, não é depois de 701, porque o cerco não veio ainda. Mas não deixa especificado qual data. Tá? Alguns teólogos creem aí de 710 a 703. Tá? Antes de Cristo. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido, ou seja, ser reestabelecido, já se tinha curado, ok? Merodach-Baladã era o rei da Babilônia, filho de Baladã, era o filho que assumiu o trono. Ele era um inimigo importante da Assíria, que a Assíria, pelo menos 2 vezes, já havia dominado, ou seja, já havia subjugado. Antes de Senaqueribe, rei da Assíria, rei dessa época que nós estamos aqui, antes dele, Sargão era o rei, o imperador da Assíria, e ele havia derrotado em 710 a Merodach-Baladã. Então, Merodach-Baladã já tinha sido vencido por Sargão, né, o rei da Assíria, antes de Senaqueribe, em 710. Em 703 ou 702, a Merodach-Baladã sofre uma segunda derrota, aí já por Senaqueribe. Então, quem que é a Babilônia?
Babilônia é um reino que está, nesse período 710 a 701, começando a ganhar força e está tentando fazer frente à Assíria, que é um reino muito maior. E a Síria vence a Babilônia algumas vezes. Só que em 703, 702, há uma vitória importante numa das batalhas entre Babilônia e a Síria dos babilônicos. Em Quis, o nome da região, onde eles travam a batalha e o exército da Síria é vencido por Merodach Baladã. O que está dizendo aqui Isaías? O contexto por trás aqui do texto? É que a Babilônia começa a fazer o quê? Frente à Assíria. Aquele império que era soberano, agora tem um rival quase que ali no mesmo patamar. Começa a fazer frente. Embora esse rival, que é a Babilônia, já fora vencido, ele começa a ter algumas vitórias em algumas regiões. Então, a Síria começa a se ficar preocupada. Ok? Então, esse aqui é o contexto. E aí, veja, eles vão, Merodach Baladã envia emissários até Ezequias, levando cartas e presente a Ezequias, quando soubera que ele havia se recuperado. E é interessante aqui, porque a ideia é, estaria Merodach Baladã preocupado mesmo com a saúde de Ezequias? Será que ele faria essa viagem, né, que a Babilônia ficava ali junto da Assíria, né, nordeste, né, comparando Jerusalém, nordeste, e eles descem muito para visitá-lo. Será que é só isso que eles queriam? Provavelmente não. Porque quando Ezequias, no versículo 2, mostra suas armas e os seus tesouros, nos dá a ideia de que a conversa que eles tiveram era uma conversa mais política e bélica do que uma visita cordial apenas, para saber como alguém está. Ok? Até porque Isaías, como nós vimos aqui no texto, vai confrontar Ezequias dizendo assim, o que esses homens te disseram? Então eles disseram alguma coisa, houve uma conversa. E essa conversa provavelmente era uma conversa tratando de política, de contexto bélico militar, porque Ezequias imediatamente vai mostrar as armas, o depósito das armas a esses homens. Então a ideia, agora veja só, será que a Babilônia queria fazer de Judá um parceiro na guerra? Muito improvável. Por que muito improvável? Irmãos, lembrem-se, Jerusalém era um país eco, era uma nação minúscula, tinha poder nenhum. Então a Babilônia não via em Jerusalém nenhum grande parceiro para resistir à Assíria, mas tinha um interesse. Qual que era o interesse provável de Merodach Baladã? É que ele queria influenciar Ezequias a se levantar contra a Assíria, para a Síria tirar os olhos da Babilônia por um tempo e colocá-los mais ao sul, para dar um respiro à Babilônia, para ela se reestabelecer, se preparar para uma investida maior. Ok? Então eles estavam querendo mudar o foco da Síria para eles, melhor, deles para Jerusalém. Então por isso que Merodach Baladã provavelmente envia os seus homens lá para influenciarem Ezequias, olha, vamos nos levantar, a Síria não é tão forte e poderosa mais, nós mesmos já tivemos algumas vitórias contra os exércitos deles, ok? Então a ideia é desviar a atenção da Assíria, que está de olho na Babilônia, para o sul, lá Jerusalém, para que a Babilônia tivesse um respiro, uma folga, para se preparar para uma nova investida. Então esse aqui é provavelmente o contexto da visita, o porquê que eles estão indo lá. Veja que o motivo não é piedoso, o motivo não é sensibilidade, o motivo é política, é bem-estar da Babilônia. Aí nós lembramos sempre que o ímpio, em todas as situações, a pessoa sem Deus, e veja que isso é verdade, porque nós que somos crentes, muitas vezes tratamos os outros bem com o interesse nosso. Imagine o ímpio. Não fica difícil imaginar que o ímpio só pense nele mesmo, porque nós que somos crentes, muitas vezes só pensamos em nós. Então não é algo impossível de imaginar que uma pessoa sem Deus, quando faz o bem sim, mas primeiramente pensando no que aquele bem pode trazer a ele. Tá? Então, isso aqui traz uma verdade bíblica aqui, espalhada pelas páginas das Escrituras, né? Por que a gente sabe isso? Porque o ímpio não pode amar verdadeiramente o próximo acima dele. Por quê? Porque esse amor, irmãos, vem de Deus. É derramado no coração do crente por Deus, lembra? E o amor dele é derramado em nosso coração. Se o ímpio não tem o amor
derramado no coração. Ele nunca pode colocar o você na frente do eu. É sempre o eu primeiro. Aquela é a questão básica. Ok? Questão básica. Certo? Mas vamos lá. Ezequias, então, se agradou disso, da visita. E até aí nada errado, porque, ora, estão recebendo a grande Babilônia. Ezequias fica, Elidinai, Ezequias meio que se sente muito importante. A naçãozinha de Judá ali, recebendo os babilônicos, aquela nação que está fazendo frente agora à Síria, dá um certo status, né? Então ele fica alegre. Até aí tudo bem. Mas nada que justificasse Ezequias a mostrar os seus armamentos e os tesouros de Jerusalém, como aconteceu. Olha aí. E mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, e todo o seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Veja a oportunidade grande que Ezequias perde de falar de Deus. Ao invés de falar do Senhor, do poder do Senhor, depois daquele ato cósmico, de ter o Senhor feito a sombra do sol retroceder 10 graus da escada do relógio de Acás, ao invés de glorificar a Deus, Ezequias quer ostentar-se naquilo que ele possui. Isso aqui é muito significativo, né? Que oportunidade Ezequias perdeu como representante de Jerusalém, de Judá, a tribo lá de onde viria o Messias, a casa de Davi, de glorificar a Deus. Antes se preocupou em mostrar as suas posses, os seus tesouros, confiar no braço dele. É isso que está acontecendo aqui. Olha meu armamento. Olha, e aqui uma coisa muito interessante. Vocês acham que o armamento de Ezequias, os seus tesouros, impressionaram a Babilônia? É claro que não. Eu imagino lá os babilônicos com um sorriso amarelo lá, tentando fazer cara de que estavam impressionados. Nossa, você tem muita coisa mesmo. Tá. E olhando um para os outros assim, meio que constrangidos. E é interessante que um autor, um comentarista desse texto, ele diz assim, abre aspas, é muito mais provável que Ezequias desejasse estimular alguém a quem consideravam ser um reizinho insignificante, ou seja, muito difícil que os homens da Babilônia considerassem Ezequias alguém importante. Era um rei medíocre, um reizinho qualquer. E aí diz mais, um quadro repulsivo vem à mente, visualizando Ezequias se apresentando a exibir sua riqueza medíocre diante dos olhares politicamente aprovadores dos babilônicos, que na verdade estavam acostumados a riquezas maiores em sua terra natal, muitas vezes mais valiosas que as da pequena horda judaica. E fecha aspas aqui. Esse intérprete está dizendo o seguinte, e aplicando para nós, o crente passa vergonha quando ele quer disputar com o mundo no nível do mundo. Ele passa vergonha, vai passar vergonha. Porque Ezequias quis se disputar no nível da Babilônia. Ao invés dele engrandecer a Deus, o Deus de Israel, que a Babilônia não tem, ele quis disputar nas coisas que a Babilônia tem. E aí era ridículo. É mais ou menos quando nós vemos alguns cultos da igreja, de igrejas evangélicas, querendo parecerem com a Broadway, algo bem produzido, fica ridículo. Já teve essa impressão? Aquelas meninas dançando, tudo atrapalhadas. Tal. É ridículo. E a culpa é do pastor, geralmente. É porque elas acham que estão fazendo o mesmo para Deus. A culpa é do pastor. É dele. Ele que é o responsável de expor o povo de Deus à zombaria. É ele que é o responsável, que ele não ensina. E as pessoas creem que estão adorando a Deus mesmo. Muitas delas creem que estão adorando a Deus. E fica ridículo. Por quê? Porque a gente quer disputar com o mundo. Nós deixamos a palavra, que é o verdadeiro poder de Deus, aquilo que tem impacto real, para nos apegarmos às coisas que o mundo faz. Nós sabemos fazer também. Nós somos como Ezequias, né? A mediocridade de falar assim, a gente também sabe fazer aqui, olha pra gente aqui, ó. A gente é que nem vocês, olha, gostem da gente, olha. E eles olham como os babilônicos devem ter olhado. Aí comentam depois que vão embora. Moisés. Uma dúvida, pastor, aqui em relação à cronologia do acontecimento, né? Dessa visita, se ela
teria acontecido antes ou depois do episódio lá onde Jerusalém vence a investida lá do Senaqueribe. Esse acontecimento, ele se dá antes disso, tá bom? Olha só, porque os capítulos são editados segundo o propósito de Isaías, que não é cronológico, é temático. Mas qual que é a ordem cronológica? Ezequias fica doente, Deus o cura. Visita dos babilônicos, cerco de Senaqueribe. Essa é a ordem cronológica. Ezequias doente, cura. Visita dos babilônicos. E isso já, a Síria já é uma ameaça. E já está de olho em Judá. E aí, em 701, aí sim, cerco de Senaqueribe. Ok? Legal, Moisés? Olha, vamos lá, irmãos. Olha só agora esse ponto aqui, ó. Isaías é a palavra do Senhor. 39, 3, 7. Alguém leia para mim, por favor, o 3 e 4? Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então veja, aqui a coisa muito interessante aqui é que o profeta, ele chega sem ser convidado, né? O profeta chega sem ser convidado. E não é a primeira vez que profetas agem assim na Bíblia. Você se lembra de Natã, por exemplo. Quando Davi peca, a Bíblia diz que Natã vai ter com Davi. Ele não foi convidado, mas ele vai. Isso mostra uma verdade sobre Deus, porque o profeta é o representante de Deus. Deus sabe o que nós estamos fazendo. E ele vai chegar e vai nos arguir sem ser convidado. Sem ser convidado. Deus não precisa ser convidado. Deus, ele vai chegar e vai nos confrontar. Porque geralmente nós fugimos de Deus e nós achamos que fugindo dele, ele não irá a nós, mas ele irá. Lembra de Adão? Esse é um princípio desde a queda. Adão se esconde, mas Deus achou Adão. Olha, o que você fez? Aqui Isaías diz, olha, de onde os homens vieram? Cheio de perguntas, né? O que eles falaram? O que você mostrou? É uma coisa de Deus falando com Adão. Onde você estava? Comeste do fruto que eu pedi, que eu ordenei para que não comesse? É uma coisa. Deus acha. Não adianta se esconder. Não adianta, você pode até não convidar, mas o Senhor virá. Eu e você devemos saber disso. Ele é para os que pecam e tentam esconder, ele é um visitante indesejável. Mas ele vem visitar. Ele vem visitar. Como é que o caso? Né? Isaías, ele chega sem ser convidado. E chega e pergunta, olha, o que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? É interessante aqui, irmãos, que Ezequias vai omitir a resposta à primeira pergunta e responder a segunda. Olha aí. Respondeu, de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Ou seja, não responde o quê? A pergunta de o que eles te disseram. O que vocês conversaram? Ele não responde. Mas Deus sabe. Tanto que o profeta agora vai acrescentar. O que eles viram em tua casa? Tá vendo? Não dá para esconder de Deus. A gente se engana quando a gente acha que pode esconder alguma coisa do Senhor. Nada dele, nada é escondido. Né? Ele, como o Apocalipse diz, ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele enxerga tudo. Não adianta esconder. Para mim vai dizer isso, né? Para onde fugirei eu da tua face? Onde eu me esconderei? Tem como esconder de Deus. E às vezes a gente tem medo dos outros verem o que nós estamos fazendo, né? Ou saberem o que estamos pensando, mas nós deveríamos ter medo mesmo de Deus saber e Deus ver. E Deus sabe e vê tudo o que pensamos e fazemos. Então essa ideia aqui, olha, Deus sabe, não adianta, você não falou não, mas Deus está sabendo o que está tudo acontecendo, Deus sabe. Então Ezequias tenta fugir, dizendo apenas que esses visitantes vieram de uma terra. A ideia é, olha, de Ezequias, olha, eu apenas os recebi, eles vieram de uma terra distante, queria que eu os mandasse embora, né? Eu os recebi. Aí Isaías continua, versículo de número 4, perguntou ele, que viram em tua casa? Então, já mostra, como nós falamos, que Deus sabe, que ele mostrou todas as coisas do reino, os armamentos, os tesouros.
Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Aqui a ideia, Nébora, minha irmã e João e presbítero Marcelo, provavelmente, segundo os intérpretes aqui do hebraico, os comentaristas, e o próprio hebraico traz essa ideia de um tom meio que desafiador de Ezequias ao profeta. Olha, mostrei tudo. É como assim, né? Eu mostrei tudo, tem algum problema? Olha, eu não tenho medo de falar, tá me impressionando? Eu vou falar. Eu mostrei tudo, vai fazer o quê? Muita gente toma essa mesma atitude hoje, né? Quando é pressionado e tudo mais, ou tenta esconder, ou tenta enfrentar, peita a autoridade. No caso aqui, o profeta, a autoridade maior sobre o rei, porque o profeta vem da parte de Deus. Então, a ideia é essa: dificilmente se submetem, ou se escondem, pode ver que o comportamento é geralmente esse, ou se escondem ou peitam. Dificilmente se apresentam e se submetem. Dificilmente. É por isso que a graça de Deus com Davi, por exemplo, é tão magnífica e tão bendita, né? Porque Davi foi, de fato, agraciado por Deus. E que bênção nós teremos se agirmos pelo poder do Espírito como ajuda a vida. Né? Olha, pequei contra o Senhor. Ele se apresentou e disse, pequei. Quando o profeta o confrontou, ele disse, pequei. Pequei contra o Senhor e sou digno de receber tudo que o Senhor quiser que eu receba. Todo o juízo. Sim. Alguém que é crente de fato. Ezequias também era. Mas ele aqui é o exemplo do que não fazer. Então ele está meio que peitando o profeta aqui. Pois bem, você pode, você, podemos até peitar Deus, mas não vamos vencer, né? Paulo vai dizer. Vai fazer uma pergunta, Paulo, né? Pergunta retórica, né? Já tem resposta. Nós somos acaso mais fortes do que Deus? Não. A resposta é não. Então alguém pode até querer peitar Deus, mas nessa batalha aí vai perder. É o que acontece aqui quando Deus vai proferir a palavra dele. A apostasia de Ezequias, ele se inclina à Babilônia, mostra seus tesouros, quer fazer de Babilônia um parceiro. Isaías vai trazer a palavra do Senhor com relação a isso. Olha, por favor, minha irmã. Eu acho interessante. Nesse caso, passa para a gente, assim, um ato assim tolo, uma tolice, né? E lembra para a gente também o que Salomão fez com a rainha de Sabá. Ele também mostrou tudo naquela época. E isso não me parece, pelo texto, que não agradou a Deus. Eu me lembro até, parece que uma vez que o senhor comentou alguma coisa sobre isso, né? E isso para nós também, no caso, é uma lição, porque às vezes a gente conversa com ímpios, coisas da nossa família, coisas até de relacionamento, da casa e tudo mais, e a gente se abre com pessoas ímpias, né? E acaba dando para essas pessoas, para depois use contra nós, né? Ah, não é crente, mas tem problema com o marido, e tem problema com os filhos, ou tem problema com a sogra, né? Então, é como se fosse também para nós uma alerta, né, pastor? Nesse ponto, eu concordo, e também já disse algumas vezes aqui, que a gente tem que ter muito cuidado quando nós falamos das nossas coisas, ainda mais as mais íntimas de casa. Ao mesmo tempo, nós devemos ter um cuidado também de parecermos o que não somos, né? Ou seja, perfeitos, né? É necessário que as pessoas também saibam que nós temos imperfeições, nossa casa não é perfeita. Mas graças a Deus também, não é uma casa de perdidos, pela graça de Deus, não por nós, né? Mas pela graça de Deus que opera em nós. Mas mesmo assim, eu particularmente sou alguém que peço a Deus sempre graça e sabedoria para não expor coisas desnecessariamente. Ok? Tem coisas que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Teve um rapaz, uma vez, um rapaz que eu conheço, que é de uma igreja evangélica, que ele expôs na internet uma vitória dele com relação à vida sexual dele. Um rapaz solteiro, era tentado por pornografia e tudo mais, e ele falou, olha, graças a Deus eu tenho vencido a pornografia depois de muitas lutas. Isso não é bom. Isso não precisa ser exposto. Ok?
Porque, imagina, se eu sou uma moça, eu não quero nada com ele. Porque eu já sei que ele tem problema com pornografia. E mesmo que tenha Deus poder de transformá-lo e resgatá-lo e restaurá-lo, porque Deus tem, com casamento eu não vou arriscar. Eu vou dar graça a Deus por ele, mas eu não vou arriscar. Ok? E outra coisa, isso era uma coisa que as pessoas não precisam saber. Ele deu. Se Deus deu essa vitória, ok. Graças a Deus e continuo vivendo pela graça do bom Deus. Mas são coisas que, às vezes nós queremos parecer santos demais até nisso, e mostrar que somos muito pecadores, e acabamos dando bom dia a cavalo, ou seja, né? Falando demais, e aquilo pode prejudicar-nos. Então, é que o que o salmista fala, Senhor, põe guarda nos meus lábios. Né? A língua é um perigo. Tanto para falar bem, como falar mal de nós mesmos, desnecessariamente. Ok? Falar bem, a gente sabe que é imprudente por causa da humildade que é própria dos crentes, deve ser. Mas, quando fala mal, também tem que, né, falar os seus erros, você tem que medir essas coisas, para não se expor além do que convém. Até porque você pode se expor para uma pessoa que nem crente é. E ela pode usar isso de maneira má. Deu para entender isso? Deu para entender? Então, veja, não quer dizer que você não vai se expor como pastor da igreja, que você confia, como presbítero, como irmão da igreja, que é piedoso irmão e muito próximo seu. Você não só deve, como não só pode, como deve. Falar dos seus, às vezes, pecados mais difíceis, você pode conversar com o seu pastor, com um irmão mais piedoso, com um presbítero, ok? Mas você tem que ter prudência ao fazer isso, ok? Prudência. E principalmente falar com Deus, que é o que mais importa. Falou com o Senhor, falou com a pessoa certa. Agora, obviamente, Deus deu a irmãos que podem nos ajudar em nossas lutas. Né? Então, em suma é isso. Né? A leitura desse texto me parece mais ou menos isso mesmo, essa imprudência de Ezequias de mostrar tudo que ele tinha ali para a Babilônia. Eu não consigo ver a apostasia nisso dele. Quem viu o texto não parece que está se confiando no braço dele ao invés de no Senhor, já que a promessa tinha sido dada. Aqui a apostasia, a palavra apostasia significa afastar-se, né? Essa ideia, né? Então a ideia aqui é de os teólogos que, né, nós entendemos assim, os intérpretes também, todos eles são muito fechados nesse sentido. Quando ele mostra as armas, e mostra, porque a arma é bélico, né? É guerra. Aí você lembra do contexto da guerra babilônica Babilônia e Assíria. E da necessidade de parceiros nessas guerras, e quando há a mostra da arma, então a ideia é de que ele está se inclinando para a Babilônia. Ele quer, olha, eu também tenho armas, viu? Por que ele foi mostrar armas? Porque a conversa é sobre guerra. Tanto que Isaías diz, do que vocês conversaram? Então, dentro desse contexto, entende-se, tanto que Deus vai repreendê-lo. Se não fosse pecado, o Isaías nos diz, olha, vai vir um mal sobre Judá. E aqueles que viram os seus tesouros e as suas armas, essas armas e tesouros irão pertencer a eles. Então há um juízo de Deus, porque ele fez algo errado. E dentro do contexto, dá-se a entender de que o errado é que ele está começando com o coração a se inclinar para a Babilônia e não confiar em Deus, entendeu? Achar que a Babilônia é um grande parceiro mesmo. É óbvio que depois, a gente vai ver isso, depois quando a Jerusalém é cercado pela Síria, ele volta a confiar, porque ele é um crente, apesar de... Mas como todo crente, mostra estabilidade, mostra fraqueza, entendeu? Então, é uma apostasia, um tipo de afastamento do Senhor aqui, que está sendo desenhado, ok? Mas vamos lá, então. Aí veja o versículo 5. Então disse Isaías a Ezequias, depois que Ezequias disse que mostrou tudo, né? Nessa palavra meio desafiadora. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Alguém lê o 6 e 7 para a gente? Até os vigios, será levado para a Babilônia. Não terá coisa alguma seus próprios filhos, gerais, marido, para que sejam eunucos do palácio do rei. Perfeito. Então veja. Eis que virão, então ouve a palavra do Senhor. E qual que é a definição do Senhor aqui? Senhor dos Exércitos. Então a ideia aqui é mostrar a loucura de Ezequias.
em se inclinar para a Babilônia e não confiar no Deus dos exércitos, ou seja, no Deus da batalha, no Deus Todo-Poderoso. Então, o termo de Isaías é escolhido dentro do contexto, tá vendo? Aí, né, ajudando aquele texto bélico, né, das armas e agora Senhor dos exércitos, está dizendo, olha, você cometeu uma loucura em se inclinar para a Babilônia, em tentar fazer um sinal à Babilônia, né, mostrando o seu suposto poderio bélico. Você deveria continuar confiando no Senhor dos exércitos, porque Ele tem todo o poder. E aí diz mais, eis que virão, aí vem a palavra do Senhor, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Naquele contexto, irmãos, não era absurdo algum, Daniel, Laila, Heloísa, Denise, Diácono Luiz, não era absurdo nenhum imaginar que a Babilônia chegaria por fim, então, segundo a profecia, e tomaria tudo, porque a Babilônia, lembra, ela já está se despontando como uma das forças internacionais do contexto ali geopolítico da época. Então, a Babilônia já é um poderio, tanto que Ezequias ficou contente em recebê-los, porque eles são importantes. Então não é, a profecia de Isaías tem onde fincar o pé e dizer, olha, isso é possível, que eles venham e tomem, porque eles já são grandes, né? E eles viram meu tesouro, mesmo que insignificante, é tesouro ainda mais fácil, porque um país significante é mais fácil tomar ainda. Então isso tudo mexeu com eles. Agora, o profeta diz, querido Cássio e Milene e Isabela Pires, que isso acontecerá, Vanderlei, no futuro. Eis que dias virão. E aí acrescenta dias dos teus filhos. Olha só. Versículo 7. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão. Não de você, mas dos teus filhos que gerares. Para que sejam eunucos no palácio da Babilônia. E é interessante aqui, olha só, que tem dois problemas aqui. Ezequias não tem filhos ainda. Lembra? A gente falou disso, né? Ele não tem filhos ainda. E a ideia é de que os filhos que gerarem, eles serão levados cativos à Babilônia. Então eles vão passar aperto. E eles serão tratados como eunucos no reino da Babilônia. Então a ideia é de corre risco o quê, no caso? Fim da descendência de Davi. Ou seja, do Messias. Então veja como é o pecado da falta da confiança em Deus pode colocar a nossa carreira toda em risco. A ideia é essa aqui. É óbvio que pela graça e poder de Deus isso não aconteceu, mas só pela graça dele. Porque se fosse por Ezequias, pelo erro isso aconteceria. E aí, Vitória, uma coisa importante aqui é que não quer dizer que Deus colocou esse julgamento sobre Judá, porque é o reino, está falando do reino. Babilônia vai tomar os tesouros do reino, nos dias dos filhos de Ezequias. Deus não colocou esse castigo por causa do pecado de Ezequias aqui, desse pecado pontual. Ok? Não é por isso. Até porque Ezequias também mostrou que era um crente. Depois do século Babilônia, ele buscou o Senhor, certo? Confiou no Senhor. Mas a ideia aqui é que Ezequias, ele representa um tipo de comportamento, que será o comportamento decisivo que Judá terá para levá-lo ao cativeiro. Deu para entender? Então, a ideia é a seguinte, Deus está falando assim, ó, por causa desse seu comportamento, esse tipo de comportamento, que nos dias dos seus filhos, esse comportamento tomará a nação estará assim como você fez, se afastando de Deus. Aí a Babilônia virá e tomará tudo. Então, mais do que condenar o erro de Ezequias, é pegando o exemplo dele, esse tipo de pecado, e dizendo, ó, por esse tipo de pecado, Deus vai condenar Judá. Deu para entender? Então, essa é a ideia aqui, tá? Vitória? Os filhos receberam o castigo, né? A princípio, eles não fizeram nada para receber o castigo. Então, a pergunta é a seguinte, que eu sempre estou com isso. Por que uma pessoa que não fez nada recebe o castigo que os pais deveriam receber? Tá, legal, Vitória. Vitória, irmãos, eles não fizeram nada ainda, mas farão. Eles vão caminhar nesta apostasia de Ezequias. E por isso, é interessante, porque Deus está, como Deus é onisciente, ele está se adiantando. Mas ele sabe como é que o ser humano, o indivíduo, vai se comportar lá na frente. Ele já sabe, porque ele sabe todas as coisas. Então Deus se adianta aqui e já pronuncia um juízo. Que a descendência de Ezequias, junto com o Judá,
vai demonstrar de fato um juízo merecedor, ou merecido, melhor dizendo. Por quê? Porque eles vão abandonar o Senhor. Eles vão confiar nas alianças políticas. Entendeu? Então essa é a ideia. Ele não está julgando o pecado do pai nos filhos sem os filhos fazerem nada. Ele julga o pecado dos pais nos filhos porque os filhos são iguais aos pais. É por isso que ele está julgando. Tanto que a Bíblia diz assim, lembra aquele texto diz assim, ó, o Senhor castigo a quarta geração dos que me aborrecem? É a mesma ideia. Como é que você vai castigar a geração de um homem, sendo que ele pecou? É porque a geração dele é igual a ele. Então, assim como ele mereceu o juízo, a geração também merece. Agora, se houver conversão, aí muda. No caso dos descendentes de Ezequias e de Judá, não haveria. Eles continuariam no pecado e Deus mandaria o juízo merecido àquela nação. Entendeu? A fantasia de Ezequias também, ela é demonstrada nesse último versículo aí. Ele parece que não se importa. A gente vai chegar lá. É isso aí. Ele só está pensando Nele. Nem nos filhos ele pensa. Vamos lá, terminando então. Olha aí. Descendência dela, quando foi a questão da doença que era dele. Isso aí. Gente. Não vai acontecer nada com ele, com os filhos. Gente. Você vai dar estudo para Lutero e Calvino aqui? Como? Aí. Já acabou o estudo, gente. Vamos orar. Falaram que está aqui, ó, direitinho. Olha aí, versículo 8. Então, depois de ouvir isso, desse juízo que viria à sua descendência e ajudar, que a exemplo dele pecariam, ainda mais nessa apostasia, então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor, como que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Então essa resposta, como disseram os nossos irmãos, é infeliz. Resposta infeliz. Por quê? Porque quando Ezequias recebeu, como disse Moisés, quando Ezequias recebeu a notícia da enfermidade dele, aí ele chorou disso. Ele buscou o Senhor com lágrimas. Mas veja só que insensibilidade. Quando ele recebeu a notícia sobre o juízo dos filhos dele, tudo bem, isso é longe. E a gente também faz isso às vezes, sabia? Às vezes Deus fala de um juízo que vem sobre um pecado que a gente está praticando, e a gente fala, isso aí deve acontecer. Isso aí. Né? Deixa. Tem muito tempo ainda para mim. Não precisa pensar em pecado, você pensa na sua alimentação. Como a fritura aqui, a gente tem a ideia de... É isso aí. A gente tem a ideia de que mal não acontece com a gente. Nunca vai acontecer. Sempre Deus vai protelar isso. Então essa é a ideia aqui, olha. Ele disse, boa palavra, pode parecer... Alguns teólogos dizem que ele falou que boa palavra do Senhor, que dissesse, é a ideia de se submetendo. Mas quando o texto mostra o que ele pensava, deixa claro que não. Então, ou seja, para Isaías, parece que Ezequias está aceitando. Olha, boa essa palavra do Senhor. A gente merece mesmo. Mas uma coisa é o que a gente diz, outra coisa pode ser o que a gente... Não é assim? Às vezes a gente fala um negócio que é crente e tudo mais, da Bíblia, mas o que a gente está pensando é outra coisa. E era o que estava aqui. Ele, não, essa palavra é boa, profeta. Só que aqui está pensando, ufa, não será nos meus dias. Estou aliviado. E aí mostra a insensibilidade dele. E aí eu termino aqui, antes da nossa aplicação, falando assim, por que Ezequias chegou nesse ponto? Né? Aquele rei piedoso que a gente viu, né, e que viria a mostrar sua piedade, no caso ali do cerco da Babilônia, e mostrou a piedade dele quando orou a Deus, quando da enfermidade. Mostrou a piedade dele, foi ao Senhor que poderia curá-lo, né, com fé, e o Senhor o ouviu. Né? Por que ele agora se mostra alguém tão afastado e incrédulo e insensível? Aí eu elenquei 4 coisas aqui. Isso acontece quando o orgulho substitui a humildade. Quando ele chorou, ele foi humilde. Ele pranteou o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te, Senhor, de mim, da aliança. Ele foi humilde ali. Agora ele é orgulhoso. Olha os meus tesouros. Olha. Então, quando o orgulho substitui a humildade, você pode esperar esse tipo de comportamento e juízo de Deus. Também quando a autossatisfação substitui a preocupação com os outros. Olha, não é nos meus dias? Ufa. Os outros aí que se virem. Lá no choro, na doença, ele ficou muito preocupado com ele. Mas quando o outro, que seja. Como a gente tem que pedir a Deus que a gente sinta mais a dor do outro do que a nossa, né? Como isso é difícil, né? Sentir a necessidade dos outros.
primeiramente do que as nossas, né? Em primeiro lugar do que as nossas. Isso é muito difícil, só pelo poder, só quem roga, quem clama ao Senhor, quem se enche da palavra dele, do seu Espírito, terá esse poder. Isso é muito difícil, é contra a nossa natureza caída. A gente se importa com as nossas coisas. E a dor dos outros é sempre a dor tranquila. A nossa é maior. Isso é maior. Exemplo disso, muito bom exemplo, é na morte de Estevão, né, que ele sendo apedrejado, Orou. pelos outros que estavam no apedrejamento, para que não fosse imputado de pecado, eles estavam ignorantes em relação. Isso tem base teológica. Fala que doutrina não serve para nada? Serve sim. Muito. Aliás, serve para a vida toda. É que tem base teológica a ação de Estevão. É que ele sabe para onde ele está indo, lembra? Então viu os céus abertos e o Filho de Deus, do homem em pé à destra de Deus. Agora os outros estão indo para o inferno. Então ele disse, ó, tem misericórdia deles, porque eu estou morrendo aqui, mas eu sei para onde eu vou. Eles estão todos perdidos. Então, mas você falou bem, Moisés, novamente. A importância de sentir a necessidade do outro e não propriamente a nossa. Não quer dizer que a gente está errado quando a gente sente as nossas, mas a gente está errado quando sente em primeiro lugar as nossas. A gente sempre muito sensível com as nossas coisas, com os outros não. Quando alguém fala duro conosco, é insuportável. Quando nós falamos duro com alguém, ele que não entendeu, ele é muito nervoso. A gente sempre está... Então, quando acontece também esse juízo de Deus, essa situação de Ezequias, quando o trabalho substitui a fé, né? A confiança nos braços substitui a fé em Deus, é questão de confiar nas armas e no tesouro, em vez de confiar em Deus. E por fim, quando a palavra de Deus é recebida com presunção, em vez de lágrimas e oração. Então a gente vê um contexto que levou Ezequias a pecar e a receber um juízo, trazer um juízo para a sua geração e para o seu povo, né? Bom, eu termino aqui com 3 coisas que nós aprendemos nesse texto. Eu separei, vemos muitas coisas, mas eu separei como principais. Primeiro, aprendemos que devemos resistir à soberba da vida. Devemos entender quem somos e como de Cristo necessitamos. Então, lembra que Ezequias achou-se muito importante, né, quando a Babilônia foi visitá-lo, mostrou os tesouros dele, mas coitado. A Babilônia falou assim, gente, coitado desse homem, olha. E às vezes nós somos assim também. Nós queremos achar que somos muito. E na verdade, nós somos fracos, nós somos pó. E quando nós entendemos isso, aí sim nós somos abençoados. Aí sim nós temos relevância no nosso meio. Quando nós entendemos quem somos, pecadores que carecem da graça de Jesus Cristo. Ponto. Então, a gente está vivendo num tempo de muita ostentação, né? Vocês veem pelas mídias sociais, né? Muita ostentação. Muita ostentação. As pessoas parecendo, igual Ezequias, né? Ezequias não tinha Instagram. Se tivesse, tinha publicado lá o tesouro dele, lá, sabe? Mas você vê isso, as pessoas, tudo, né? Tudo tem que tirar foto. Tá comendo no lugar, tira foto. Tira foto. Aí tá andando no lugar, tira foto. Não sei o que, tira. Tudo é ostentação, é mostrar que está sempre passeando. E não que tenha, irmãos, não que tenha pecado colocar uma foto ou outra, tá? Falando de pessoas que parece que vivem, se alimentam disso. Essa é uma vida muito infeliz. Muito infeliz. Né? Porque tudo isso vai embora. E muitas daquelas coisas não é verdade. Não é verdade. Eu me lembro de um amigo que tive em São Paulo, que ele trabalhava duro, mas ele se importava muito em andar muito assim, bem vestido, com roupas de, sabe, de marca. Ele comprou um carro, foi um dos nossos amigos assim, adolescentes para jovens, foi o primeiro a comprar carro. Carro popular, mas um carro, né? Perto da gente ele tinha muito. A gente não tinha carro, ele tinha. Mas a casa em que ele vivia com a mãe, caindo aos pedaços. Então, quando ele nos levava lá, aquilo era vergonhoso para ele, sabe? Ele pensava que ia contar a favor dele. Mas contava é contra. Na mente de quem está vendo. A sua mãe vivendo essa miséria aí. E você posando como quem tem alguma coisa. Então, a gente tem muito essa inclinação de parecer mais do que é. Igual a Ezequias. A Babilônia olhando e ele achando que tinha muita coisa. Porque Deus nos livre disso, né? Nós precisamos de pessoas simples, de novo. De crentes, como Paulo diz. Olha, cuidado para que a serpente, Satanás, não vos afaste da pureza e da simplicidade devidas a Cristo. Simplicidade.
Aprendemos também que falhamos quando nos exaltamos diante dos homens, nós pecadores. Que vergonha, né? Foi exaltado. Paulo vai dizer, né? Lembra de Paulo? Por que você se gloria como se não tivesse recebido alguma coisa? Tudo que nós temos, nós recebemos. E por que nós nos gloriamos do que nós recebemos? Se recebemos e não era nosso, né? Deus nos deu. Então, cuidado para não se exaltar diante dos homens, porque eu e você somos pecadores. Que nós saibamos nosso lugar, né? Como eu falei, quem somos. E exaltemos aquele que é de fato, né? Aquele que é Cristo Jesus. E por fim, aprendemos que a confiança que crê deve ser um modo de vida para cada um de nós, e não uma espécie de talismã ao qual recorremos quando passamos por dificuldade. Ezequias, quando passou pela enfermidade, se apegou a Deus, né? A fé. E quando veio a bonança da cura, se apegou aos seus tesouros, mostrando e tudo mais. E muitas vezes nós somos assim também, né? Quando aperta as coisas, aí nós somos crentes. Quando as coisas estão boas, nós somos do mundão, queremos compartilhar com o mundo, ser como eles, e nos esquecemos do Senhor, né? Às vezes nós estamos doentes, eu falo doente mesmo, fisicamente, né? E clamamos a Deus, Deus nos cura. Aí o que nós fazemos com a força que Deus nos dá? Depois de nos sarar, nós pecamos, vamos pecar. Que ingratidão, não? Quando nós estávamos doentes, nós estávamos clamando a Deus. Aí Deus nos sara para nós voltarmos ao pecado. Voltarmos a fazer aquilo que desagrada a Deus. Então que Deus tenha compaixão de nós. Amém, irmãos.